inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Santo Eurídio, rogai por nós. Hoje nós vamos ler juntos uns trechos do livro A Amizade Espiritual. É um livro que eu, na verdade, queria evitar nessa sessão porque ele é muito famoso e muitos dos senhores já leram, provavelmente, mas o Dom Luiz, ele quis que se falasse desse livro porque ele é sempre conhecido de uma forma mais superficial, como um livro sobre a amizade, e parece quase algo sentimental também, mas na verdade ele tem um conteúdo monástico muito profundo. Mais do que a amizade em si, ele vai falar da amizade monástica, a amizade dentro do mosteiro. E ele foi escrito quase como que um exemplo, assim, encarnado do espelho da caridade. A caridade sobre a qual Santo Eurídio tratou de forma mais teológica, mais profunda, no espelho da caridade. A amizade espiritual vai ser uma espécie de exemplo, um exemplo quase que moral dessa caridade que foi tratada no espelho da caridade. E, de certa forma, foi providencial ter ficado com a leitura da amizade espiritual, porque essa semana, para quem prestou atenção nas vésperas de sábado, ela já começou, essa 15ª semana foi aberta com uma antífona a respeito da amizade de Davi e Jonatas, né? E aquela lamentação de Davi sobre Jonatas já abriu essa semana. E depois também nessa manhã, justamente sem ter combinado, o Dom Luiz tratou um pouco sobre esse assunto, deu uma pincelada sobre a amizade espiritual. É justamente o tema que nós vamos tratar hoje. Esse pequeno tratado, ele é o mais expressivo e o mais gracioso dos livros de Santo Eurídio. Não é o mais importante, sob nenhum aspecto, porque num aspecto mais teológico, digamos assim, num gosto mais moderno, o livro mais importante é o Espelho da Caridade, que o Dom Luiz está trabalhando. E para os medievais, como eu disse, incluindo o próprio Santo Eurídio, o livro mais importante eram aqueles sermões sobre os fardos que nós lemos ontem. Entretanto, todos gostam muito da amizade espiritual porque é como se fosse um diário do coração de Santo Eurídio. É um livro no qual ele se permite mostrar muito do seu coração e assim ele faz desse seu diário uma espécie de tratado moral, mas muito doce, um livro quase que como se nós estivéssemos entrando num diálogo entre dois, três amigos, como se o leitor estivesse entrando numa rodinha de amigos e escutando aquela conversa doce entre eles. E ele tenta imitar assim o pagão Cícero, que é um grande escritor romano, que ele leu e fez um fichamento, como disse o Dom Luiz ontem. A literatura cristã praticamente não tem tratados similares, quase que não fala dessa forma sobre a amizade. E os poucos tratados sobre a amizade cristã, na verdade, são cópias, são plágios desse tratado de Santo Eurídio. E daí nós vemos quão importante é esse tratado. É praticamente o único livro cristão sobre a amizade. E seria muito difícil de expressar, de mostrar nessa tarde todo o conteúdo do livro, porque ele é curto, mas é profundo. E ele é quase que um exemplo encarnado daquele humanismo cisterciense, daquele otimismo com relação ao ser humano, que é uma característica muito forte da teologia cisterciense, da teologia dos padres cistercienses. E assim ele vai tratar justamente dessa virtude humana, que ele considera uma virtude, a amizade, que em outras ordens naquele tempo era mal vista, e mesmo há 100 anos atrás, se nós vemos a vida de São Rafael Barão, por exemplo, nós temos uma cena em que ele está
fazendo sinais com um amigo dele, um outro monge, um outro noviço que ele gostava muito, e um professo simples, ou um monge um pouco mais velho, mais jovem também, faz sinal para ele dizendo: olha, se vocês continuarem juntos, eu vou falar para o mestre, né? Vocês estão andando muito junto. E porque todo tipo de amizade era muito mal vista, né? Muito mal vista porque parecia algo perigoso. Mas não era assim em Rivaux. Não era assim em Rivaux, como nós veremos. O padre Louis Bouillet, que é um padre, eu acho que ele é francês, mas ele morou na Inglaterra, era anglicano e depois se converteu ao catolicismo, é um grande conhecedor de todos os assuntos, digamos assim. Ele fala muito dos tercienses, mas ele escreveu sobre tudo. Ele era membro daquela comissão que reformou a liturgia também, porque ele também era especialista em liturgia, especialista em monaquismo, especialista em tudo. E ele ficava muito impressionado de como esses padres cistercienses, esses durões da ascese, esses grandes heróis da ascese do século XII, eram pessoas tão doces, né, a ponto de escrever livros sobre a amizade, sobre o beijo do esposo, da esposa e toda essa questão que parece difícil de se conciliar com a vida que eles levavam, uma vida de ascese muito estrita. E esse padre, no seu livro Spiritualité Cistercienne, ele escreve muito sobre isso, que ele mesmo fica impressionado lendo essas obras, de como os padres cistercienses conseguiram encontrar doçura na ascese. É algo misterioso. É interessante que o tema da amizade espiritual era tão importante para Santo Eurido que, como o Dom Luiz mostrou, ele já estava em germe no Espelho da Caridade. Nós temos aquelas várias páginas da lamentação sobre Simão, que é uma lamentação impressionante, né? Mesmo para nós hoje, lendo aquilo, nós vemos o nível de amizade que ele tinha pelo Simão. Não sei se todos já leram, ainda ficou como lição de casa que o Dom Luiz deu. E é impressionante, né? Ele fala: triste viver é viver sem Simão, né? Assim, que amigo que falaria isso hoje, né? Sem ter medo de ser julgado. Ele fala que não é vida viver sem o Simão, que era o melhor amigo dele. E assim, de certa forma, ele deixou dentro desse tratado uma isca para escrever esse próximo livro que talvez ele já tinha em mente, né? Porque ele fez esse fichamento sobre a amizade, mas que ele vai concluir só no final da vida. É como se ele juntasse vários diálogos que ele tinha na memória e somando com essas citações dos pagãos que ele tinha. E assim ele conclui esse tratado no final da vida, já como um abade bastante experiente. E também o último capítulo, não sei se todos têm o livro, mas quem olhar no último capítulo do Espelho da Caridade, é justamente sobre a amizade. É como que uma ponte entre esse tratado e a amizade espiritual. O título é Como Devemos Usufruir Uns dos Outros. Já é um tema de amizade presente. Ele vai falar sobre a amizade e justamente ele conclui com essa ideia. Então é uma ponte que liga os dois livros mais famosos de Santo Eurido. Eu já falei ontem a respeito daquela passagem da conversão de Santo Eurido, da sua decisão de entrar em Rivaux, aquela pergunta que ele faz para o chefe da comitiva, se ele deveria, se eles poderiam visitar aqueles monges novamente, e como eu disse, é algo que o biógrafo de Santo Eurido, esse Walter Daniel, ele considera muito importante, porque ele mostra nessa pergunta aos amigos, né, algo daquilo que vai ser o conteúdo desse livro que nós vamos ler alguns trechos. É como se nessa pergunta já estivesse ali também muito da espiritualidade que vai ser um dia trabalhada depois de uma forma mais profunda, teológica, mas que já estava presente naquele Eurido jovem. Porque ele mesmo vai definir a amizade como um acordo
de vontades, uma espécie de harmonia entre duas pessoas. Ele vai definir a amizade como o acordo sobre todas as coisas humanas e divinas, acompanhadas de benevolência e de caridade. Sob esta forma cristã ideal, a amizade será uma caridade que encontra uma reciprocidade perfeita, porque ela oferece uma imagem antecipada daquilo que nós encontraremos eternamente em Deus. Uma imagem que demanda evidentemente a graça para se desenvolver, mas que será, por sua vez, o apoio e a salvaguarda da graça em nós. Ou seja, a amizade já é um sacramento da vida futura. E assim nós vemos que essa obra vai muito além simplesmente do aspecto sentimental ou um livro sobre a amizade de forma superficial. Não é disso que trata o livro. O livro trata da caridade de Deus e da vida futura, que já começa aqui. Já começa aqui. O senhor está vendo? Não, isso é um resumo que eu fiz, não é Santo Horrido. Eu só li para não esquecer de nada. Amando cristamente, rogando a Cristo pelo amigo, se passará diretamente da amizade pelo amigo à amizade com Cristo. Esse é justamente o final do livro. Nós leremos esse texto, mas ele explica como que através da amizade humana nós chegamos à amizade com relação a Deus, e é o grande final, digamos assim, dessa obra. E era sobre isso que ela tratava desde o início, sobre a amizade entre os homens, que leva à amizade entre o homem e Deus. Entretanto, essa visão tão elevada da amizade, como que um próprio sacramento, ela não tira nada do aspecto humano. Ele vai falar das amizades que começam imperfeitas, das amizades até por interesse, que acabam depois se tornando amizades verdadeiras, né, conforme ele explica, porque mesmo nessas amizades mais imperfeitas já pode ter uma pequena semente de graça, uma semente que pode crescer, como em todas as realidades humanas. Então ele não esquece esse aspecto humano de imperfeição, essas dificuldades com relação à caridade, e assim é realmente um livro bastante interessante. Segundo Eulredo, mesmo que tendo por início e por fim a caridade de Deus, a amizade não deixa de ser encarnada, ou seja, ela não impede também a afeição entre os amigos. Esse aspecto dos sentimentos humanos, esse aspecto sentimental da amizade não é esquecida. Se ela é elevada ao nível de virtude, ao nível de sacramento, nem por isso deixa de ter esse aspecto sentimental, de afeição, que, como eu disse, existia em Rivaux, existia entre Santo Eulredo e seus amigos. Não era mal visto como foi visto depois na espiritualidade mais moderna, e mesmo já no tempo de Santo Eulredo, entre os monges negros não era algo tão comum, porque, como eu falava ao Gabriel, hoje até a espiritualidade agostiniana é bem mais pessimista, né? É uma espiritualidade que não é tão otimista com relação ao homem, com relação às potências humanas. Sempre o homem é visto como uma massa danada que e se salvar, assim, se elevar é sempre uma coisa muito difícil. Os cistercienses, eles conservam esse aspecto filosófico de Santo Agostinho, essa divisão tripartite da alma humana, todo esse substrato filosófico, digamos assim, e teológico também de Santo Agostinho, mas tem uma visão bem mais otimista com relação às próprias realidades humanas, porque o homem é criatura e como criatura já tem assim uma dignidade muito alta. Então mesmo uma virtude, algo humano como a amizade,
pode ser elevado ao nível de virtude cristã, ao mesmo nível da caridade, e depois ele vai mesmo identificar a caridade com a amizade. Ele vai terminar o livro dizendo que Deus é caridade, Deus é amizade, desculpe, uma frase bastante ousada, mas que mostra o quanto que as realidades humanas podem aportar daquilo que é da vida de Deus. E assim, ainda que possa ser desvirtuada, a amizade será sempre o modelo do amor pelo qual Deus amou o mundo. Um ponto importante também é que, já para Santo Eurídio, e depois Santo Tomás vai explicar isso de uma forma mais completa, é que o amor de amizade é o amor mais excelente que pode existir, porque ele não espera nada do outro. Mesmo o amor esponsal, que a igreja tem a nível de sacramento, né? Exemplo, São Paulo fala que é um grande mistério, né? O grande sacramento, porque ele mostra o amor entre Cristo e a igreja. Mas mesmo o amor esponsal ainda tem algo, não de imperfeito, mas tem algo de esperar, algo que o outro possa te dar. Você precisa do outro de uma forma que há quase que um direito sobre o outro. Nós falamos dos direitos e deveres da vida esponsal. Você tem, conforme a teologia falava antigamente, até mesmo o direito canônico, mas quase que um direito sobre o corpo do outro. E no amor de amizade não existe isso, é um nível ainda mais puro de amor, porque você ama o seu amigo mesmo quando ele deixa de ser seu amigo. Isso é o que Santo Eurídio explica. E assim o amor de Deus com relação ao homem, mais do que um amor esponsal, é um amor de amizade, de amizade, que dá tudo sem exigir nada em troca. Renegar assim a amizade, mesmo aquelas que nascem de uma forma mais sentimental, como a amizade entre Davi e Jonatas, seria recusar o próprio amor de Deus pelas criaturas. Recusar a amizade seria, assim, não aceitar a forma de amor com que Deus tem com relação ao mundo, porque Deus ama o mundo, segundo Santo Eurídio, Deus ama o homem com esse amor de amizade, esse amor que dá tudo e gratuitamente. E assim, como se preparar para essa caridade perfeita, essa caridade onde Deus será tudo em todos, sem experimentar isso agora, sem exercitar esse amor de amizade, que é um sacramento do amor de Deus? O próprio Cristo teve amigos, chorou por eles, né, como chorou por Lázaro, e ele teve um afeto profundo, nós sabemos também, pelos os 3 amigos, os 3 hospedeiros do Senhor, que nós celebraremos na próxima semana, e são exemplos também de amizades de Cristo. Então, como nós podemos recusar a imitar o Senhor também com relação à amizade? E, como eu disse, a conclusão desse primeiro diálogo do livro é bastante ousado, e por isso mesmo é marcante, uma espécie de resumo de toda a obra de Eurídio. Se um dia Deus será tudo em todos, nós podemos dizer desde já: quem permanece na amizade permanece em Deus e Deus permanece nele. A obra, agora indo para mais um aspecto com relação à divisão da obra, ela é dividida em 3 livros, e o livro 1 é o mais antigo, é um livro que foi escrito, provavelmente não escrito, mas ao menos representa um diálogo dos primeiros 10 anos do abaciado de Santo Eurídio, e depois vai ter um lapso bastante grande, e os últimos 2 livros, já mostram um Santo Eurídio bem mais experiente, e nós sabemos que eles são posteriores ao livro 1, porque o personagem que fala com Santo Eurídio no livro 1 já morreu, e se sabe por outros escritos, e eles mesmos comentam que esse grande amigo, com relação ao qual
Santo Elredo tinha grande amizade, nós sabemos que é o João do livro 1, ele já tinha falecido. E esse João, que aparece também como Ivo em alguns lugares, porque os dois nomes podem ser traduzidos da mesma forma, em francês é Yves, ele é o mesmo para quem Santo Elredo escreveu o tratado quando Jesus tinha 12 anos. É um noviço muito amigo de Santo Elredo, que pediu para ele esse pequeno tratado, um escrito que mostrasse para ele como ele deveria fazer a Lexio Divina, como ele deveria meditar a Sagrada Escritura. E Santo Elredo escreveu essa obra que é bastante importante, eu até recomendo que leiam, porque é bem curto e muito importante, que é esse livrinho Quando Jesus tinha 12 anos. É um livro quase único também na literatura cristã, porque é uma espécie de meditação exemplificada. Santo Elredo vai mostrando parte por parte como meditar esse pequeno trecho da Sagrada Escritura. E ele escreveu justamente para esse João, ou Ivo, que é o personagem do primeiro diálogo. E assim, essa primeira parte do livro é muito próxima do Espelho da Caridade, porque os dois foram escritos, ou ao menos a Amizade Espiritual, esse primeiro livro da Amizade Espiritual foi pelo menos pensado, ou ele fez um esboço na mesma época que ele escreveu o Espelho da Caridade, que é a primeira obra dele. Por isso, a teologia presente nos dois, o conteúdo é muito próximo. E depois os outros diálogos já mostram esse Yves, o João, Ivo, já falecido. E eles são escritos em Rivaux, porque esse Ivo, ou João, era monge da abadia de Vardon, que era uma outra abadia. E os personagens desses outros dois livros são o Walter, que é o próprio biógrafo de Santo Elredo, e um tal de Graciano, sobre o qual nós não sabemos muito, mas devia ser um grande amigo dele também, e ainda um terceiro monge desconhecido, do qual não se fala nem o nome, que aparece en passant, mas que também é um desses personagens que existiram, que eram pessoas de verdade, mas que aparecem dessa forma literária como membros de um diálogo. E nós sabemos, com relação aos últimos diálogos, que eles já são do final da vida de Santo Elredo, por um dado de crítica externa. Eles falam a respeito de um antipapa chamado Pascal III, que essa crise foi em 1164, então 1164 isso. Então nós sabemos que esse escrito é posterior e é bem próximo já do tempo da morte de Santo Elredo, então ele escreveu nos seus últimos anos. Esta obra, além de um prólogo onde o santo confessa sua necessidade de amar e de regular sua amizade, compreende 3 livros. No primeiro, Elredo esclarece, depois de a ter analisado, a noção cristã de amizade. Esse primeiro livro começa com uma frase muito bonita, já ele se abre de uma forma profunda, digamos assim, porque a primeira frase é justamente essa: eis-me aqui, eu e tu, e espero que entre nós esteja um terceiro, o Cristo. É uma frase muito importante na nossa espiritualidade e com relação a esse tema da amizade, porque ele vê 2 amigos, mas entre eles o Cristo presente. Ele já abre com uma frase de efeito. E nesse primeiro livro, assim, ele vai explicar o que é a amizade espiritual. Ele vai se estender bastante com relação a isso nesse diálogo. Esse João vai perguntando, vai pedindo para que ele explique ainda mais. E claro que é uma figura de estilo para ele ir descrevendo aquilo que ele pensa sobre a amizade. O segundo livro expõe os frutos da amizade. Ele apresenta também os males do isolamento, o diverso sentido dos beijos, carnal e espiritual,
os diversos tipos de verdadeiras e falsas amizades. Então ele vai falar mais dos problemas com relação à amizade, o que é a verdadeira amizade e o que é a falsa amizade. E o terceiro livro estabelece os 4 estágios pelos quais deve passar toda a amizade digna desse nome. A escolha, que descarta os indignos. A provação na fidelidade, na intenção, na discrição e na paciência. E, enfim, a fruição ou comunhão nos 7 diferentes bens da amizade. Nós vemos que é algo muito esquemático, como o Dom Luiz disse de manhã. Não é, apesar de ser simples, não é fácil, porque ele vai dar muitos graus de amizade, vai explicar muito detalhadamente o que é a verdadeira amizade e o que não é. E como a amizade pode progredir de uma amizade mais carnal para uma amizade realmente cristã e espiritual. E, por fim, o coroamento dessa amizade espiritual reside justamente na amizade do Cristo. Assim, desde aquele santo amor no qual se abraça o amigo, elevando-se para aquele pelo qual se ama o Cristo, o amigo colherá com alegria plena em sua boca o fruto espiritual da amizade. Esse Cristo amigo que nós vemos no Evangelho e depois como expressão do próprio Pai, que aparece também em um versículo da Escritura como amigo dos homens, em um dos livros sapienciais. Esse é justamente esse Deus amigo que é o fim da amizade. Toda amizade verdadeira deve tender a esse Deus, porque a amizade verdadeira, como explica Santo Teoredo, é caridade, e a caridade é o próprio Deus. E assim nós temos a ligação entre a amizade e Deus. Eu separei assim, então, alguns trechos do livro para que nós lêssemos juntos. Está um pouco confuso porque a forma que o arquivo estava configurado fez com que a impressora imprimisse de forma que tem que virar a página assim e não assim ou assim. Mas eu quis usar essa tradução porque, segundo o Dom Luiz, é uma tradução melhor em alguns pontos do que essa tradução da Cultura de Livros, porque é uma tradução do latim e não uma tradução do italiano, ainda que eu tenha visto alguns problemas também. O primeiro texto está na folha que tem a página 10, ele começa, porque são 4 textos diferentes, então não está em ordem, tem que sempre olhar a página embaixo. Seria a partir do ponto 31. 10. Seria o ponto 31 do texto. Nessa parte ele vai dar a definição do que é a verdadeira amizade cristã, a partir dessa pergunta do João ou Ivo. Então, não existe nenhuma distinção entre a amizade e a caridade? Sim, que existe e muita. É a própria autoridade divina que estabelece que são muito mais os que devemos abraçar com a caridade do que os que devemos receber na amizade. O preceito da caridade nos obriga a receber no seio da caridade não só os amigos, mas também os inimigos. Ou seja, a caridade nós devemos ter com relação a todos. Mas o Eclesiástico 6, já diz que os amigos são poucos, né? Nós devemos escolher muitos como amigos, mas poucos como conselheiros, e justamente esse amigo sobre o qual Santo Teoredo vai
vai descrever é uma espécie de conselheiro, mas não um conselheiro, como disse o Dom Luís, para aconselhar contra as ordens do abade ou aconselhar contra algum irmão, falar, não faça isso, o abade está querendo te humilhar, né? Mostra para ele que quem é que manda, né? Não, é sempre um conselheiro que aconselha para o bem e para viver melhor a vida monástica, e assim tem relação com o que diz o Eclesiástico 6. Porém, só chamamos de amigos aqueles a quem não tememos confiar o nosso coração com tudo o que nele existe, e que, por sua vez, se unem a nós pela mesma lei da fidelidade e da confiança. João. Existem muitas pessoas que na vida mundana que levam, entregues a toda sorte de vícios, se unem com iguais laços de amizade e percebem que esses laços são mais agradáveis do que todas as delícias do mundo. Se não for incômodo para você, gostaria de saber qual é a amizade que deve ser definida como espiritual e em que se diferencia das demais, que a envolvem e obscurecem, prejudicando aqueles que a buscam e desejam. Estou certo de que a comparação nos mostrará a amizade espiritual com maior clareza, tornando-a mais desejável, de modo a despertar em nós um maior entusiasmo para adquiri-la. O Elrido. Deturpam o nobre nome de amizade aqueles que são coniventes com os vícios, porque aquele que não ama não é amigo, e quem ama a maldade não ama o homem, e quem ama a maldade não ama, porque justamente amor e bem são conversíveis. Se alguém ama a maldade, ama o mal, ele não ama o bem, e assim ele simplesmente não ama. Mas odeia a sua própria alma, e quem não ama a sua própria alma não pode amar a dos outros. E aqui nós, simplesmente nessa única frase, que quem não ama a sua própria alma não pode amar a dos outros, nós encontramos dois temas bastante importantes da espiritualidade, seja de São Bernardo quanto de Santo Elrido. Com relação à espiritualidade de São Bernardo, que está também na raiz dessa inspiração de Santo Elrido, como grande mestre dos cistercienses daquele tempo e ainda de hoje, nós encontramos aqueles 4 estágios de amor que vão aparecer no Tratado do Amor de Deus, que ele vai descrever o amor humano em 4 graus diversos: um amor